No começo desse anime, nós vamos conhecer o protagonista chamado Yuto Suo, um jovem que foi transportado para o mundo de Yggdrasil e se tornou o líder do clã dos lobos. Ele lidera o seu povo numa batalha intensa ao lado de Felícia, uma das suas seguidoras. Ele está lutando contra o clã dos chifrudos. E logo a gente vê que o clã dos lobos consegue sair vitorioso após ter usado uma estratégia de batalha que veio do século 21. E isso graças ao Yuto, que além de ser um bom líder, também estava familiarizado com as estratégias de batalha do seu antigo mundo. Graças a ele, uma garota de cabelos prateadas, que era membro do clã dos lobos assim como ele, conseguiu capturar a matriarca do clã dos chifrudos, que era uma linda garota de cabelos vermelhos chamada Linnea. E foi após a captura dela que a vitória do clã dos lobos foi confirmada. Em seguida, o Yuto ameaça atear fogo à capital do clã dos chifrudos para forçá-la a se tornar a sua vassala. Para garantir que não haverá mais revoltas por parte dos chifrudos, ele quer manter ela agora como sua nova juramentada, que é apenas um jeito fofo de dizer que agora ela deve servi-lo. Em seguida, depois de um longo dia de batalhas, o Yuto usa o seu celular, porque sim, ele pode usar o seu celular nesse mundo, e ele então entra em contato com sua amiga de infância chamada Mitsuki Shimoya. Eles conversam um pouco e mais tarde o Yuto e a Linnea estão comparecendo a uma cerimônia, onde a antiga líder do clã dos chifrudos está ali para participar de um ritual para ser a sua mais nova serva. Porém, pouco depois o Yuto recebe a notícia de que o clã dos chifrudos está sendo invadido pelo clã do casco, e agora como ele tinha a garota como sua protegida, ele tinha que intervir. E logo o Yuto concorda em ajudar o clã da Linnea a enfrentar esse outro clã. Sendo assim, o Yuto bola mais uma estratégia boladona e pede para que a Sigrun conduza ataques noturnos contra o clã do casco. A ideia do protagonista era tirar o sono dos seus rivais para conseguir deixá-los cansados para a batalha. O líder do clã casco tenta quebrar a formação montada pelo Yuto, porém ele não consegue fazer isso e logo é interceptado e a Sigrun acaba com ele. Mais uma vez, o clã dos lobos consegue triunfar na batalha graças ao seu líder Yuto, o grande estrategista que era o único naquele mundo que tinha o poder para usar o Google. Afinal, ninguém além dele tem um celular para fazer pesquisas, ou para entrar em contato com a sua amiga de outro mundo. Eu fico injuriado que ele, além de ter ido para o Isekai, ainda teve a chance de levar o celular. A única coisa boa que ele podia levar, ele conseguiu levar. Enfim, mais tarde a Linnea revela que o seu título de matriarca do clã dos chifres era na verdade hereditário. E acontece que no mundo de Yggdrasil títulos não poderiam ser hereditários. E como ela não tinha mérito para o seu posto, ela então propõe que ela e Yuto se casem. Pois assim eles vão unir os dois clãs e assim o Yuto também vai ser o líder do clã dos chifres. E aí ela vai poder se sentir menos culpada por ser uma inútil. E apesar dos esforços da sua seguidora Felícia para que ele aceitasse aquele acordo, o Yuto se mantém firme e recusa a proposta da Linnea. Depois disso, chega ao território do clã dos lobos um cara de cabelos vermelhos que se veste como um egípcio. Esse cara na verdade se chama Sten e ele é o líder do clã dos relâmpagos. E como dá pra perceber só de olhar pra ele, ele é o tipo de personagem babaca. Tirando o fato que quem ele pensa que é pra se vestir como se fosse um deus da destruição. Mas tudo bem, o Sten tá ali com algum dos capangas dele, inclusive o que destronou o antigo patriarca do clã dos lobos. E sobre os seus poderes, o Sten é uma das poucas pessoas que tem mais de uma runa em seu corpo. E nesse mundo as runas estão relacionadas ao nível de poder da pessoa. E o Sten apareceu ali sem avisar no meio da comemoração do clã dos lobos junto ao clã dos chifrudos, pois eles estavam comemorando a vitória que tinham tido sobre o clã dos cascos. E no meio de tudo, Yuto e Sten acabam tendo um breve encontro cara a cara antes de eles saírem em silêncio. Confesso que isso só me fez gostar ainda menos do Sten porque ele pareceu mais folgado. Mas enfim, depois da festa o Yuto volta a ligar para Mitsuki, e ela briga com ele por ter demorado muito para ligar. E mais tarde o Yuto recebe a visita de Albertina e Cristina, princesas gêmeas que pertencem ao clã Garra, e elas procuraram ele com uma proposta de casamento. E mais uma vez o Yuto dispensa garotas bonitas que estão se oferecendo para ele. Porém a Cristina logo dá um migué e diz que aquilo ali não passava de um teste. Ela diz que na verdade ela e sua irmã estão ali para se juntarem a ele como suas subordinadas. E isso porque elas o consideram o maior estrategista e patriarca de todo o mundo de Yggdrasil. E em seguida Albertina e Cristina acompanham Yuto e Felícia até uma cidade do clã chifrudo. E os moradores da cidade se recusam a aceitar o governo do clã do lobo ali. Eles se recusam também a executar as suas políticas. Felizmente Linnea estava presente e convenceu a multidão a experimentar uma colheita diferente. E como ela era a antiga matriarca do clã dos chifrudos, eles deram ouvidos a ela. E assim mais tarde o Yuto é confrontado por Linnea sobre a sua proposta de casamento. Mais uma vez ele volta a recusar educadamente. E a Linnea então pergunta por que ele tá se fazendo tanto de difícil. E ele explica que é do século 21 e que na verdade ele tem uma queda por uma garota do seu mundo chamada Mitsuki. Em seguida vemos que o clã Relâmpago é então informado de que o clã Lobo está se preparando para a guerra. E assim sendo, Albertina e Cristina se voluntariam para espionar o clã do Relâmpago.
enquanto Yudo conduz pesquisa sobre Stain e descobre que ele na verdade é um tolo corajoso. Isso porque ele só pode usar a força bruta. E como Yuto era um grande estrategista, ele garante que não vai perder pra um idiota como ele. E assim sendo, os clãs do Lobo e o clã do Relâmpago se encontram pela primeira vez para a batalha. O clã dos Lobos leva vantagem no início devido às suas armas, e também às estratégias do protagonista que são muito épicas. Até que o Stain, por conta própria, consegue virar a maré derrotando Sigrun, e com isso ele se torna o primeiro a conseguir bagunçar a estratégia do protagonista, forçando então o clã dos Lobos a começar a recuar pela primeira vez. E assim sendo, o Stain começa a perseguir o Yuto e eventualmente eles se encontram em um rio, onde ele começa a lutar contra o clã dos Lobos e o clã dos Chifres sozinho. A batalha não tá muito equilibrada, Stain e seu clã conseguem se defender e estão tendo vantagem, porém eles acabam sendo derrotados quando eles são pegos por uma enchente causada pela destruição de uma barragem que a linha quebrou. Depois disso, o Yuto acredita que o Stain perdeu a vida de uma vez, e ele fala que isso só aconteceu porque ele foi tolo em confiar apenas em sua própria força bruta. Ele, por outro lado, com suas estratégias consegue sobreviver. Só que na verdade o Yuto estava errado sobre o Stain porque ele acabou sobrevivendo e ficando jogado às margens de um rio. Mas enfim, após a vitória, o Yuto decidiu tirar algumas férias e foi então com as garotas para uma pousada de águas termais. E as coisas logo ficaram bem interessantes por ali porque todas estavam fazendo de tudo para chamar a atenção do Yuto. Em apenas uma noite nas águas termais, o Yuto esteve mais perto de garotas do que eu estive durante toda a minha vida. E deixando de lado esses momentos de alegria do protagonista que eu nunca vou ter, depois disso a gente vê que a Sigrun recebe uma nova katana. Afinal de contas, a espada dela tinha caído na água enquanto ela estava lutando contra o Stain. Sendo assim, a Ingrid, que é a ferreira do clã dos Lobos, fez uma nova arma para ela. Só que a Ingrid diz pra Sigrun que se ela voltar a quebrar uma das espadas feitas por ela, a próxima coisa que vai se quebrar não vai ser nada menos do que a própria cara dela. Pois é, a Ingrid muito fofa e muito delicada nas palavras, como vocês podem ver. Mais tarde, o clã dos Lobos também obtém um grande lucro graças a Ingrid, que fez diversos copos de vidro. E com os lucros daqueles copos, eles então seguiram as instruções do Yuto, e eles então usaram aquela grana para financiar a educação gratuita no clã dos Lobos. Em seguida, temos uma breve explicação de como o Yuto se tornou um patriarca. É revelado que o antigo patriarca era o pai de Felícia, e ele então escolheu o Yuto como seu sucessor, o que fez com que o filho dele, um esperado sucessor e também irmão da Felícia, fugisse abandonando o clã dos Lobos por não concordar com a liderança do Yuto. E o nome desse irmão revoltado da Felícia é Lofthor. E depois de saber que Yuto tinha sido escolhido em seu lugar, o Lofthor então atacou o seu próprio pai e saiu dali fugindo. E além de ter jurado se vingar do clã dos Lobos pelo que eles tinham feito ele passar, depois de tudo isso ainda o Lofthor se tornou também o líder do clã das Panteras. E logo ouvimos falar desse clã das Panteras pela primeira vez, porque o Yuto tem a notícia de que o Lofthor conseguiu invadir o clã dos Cascos com o seu clã, que agora era o clã das Panteras, como eu já disse, porém ele invadiu o território do clã dos Cascos usando a tecnologia do clã dos Lobos. Ou seja, ele estava se aproveitando dos conhecimentos do clã do Yuto para conquistar outros clãs. E por respeito pela Felícia e também pelo seu antigo pai que tinha passado o posto de patriarca para o Yuto, o protagonista então tentou primeiramente fazer as pazes com Lofthor ao perceber que ele era o patriarca das Panteras. Porém, o clã das Panteras não quis saber de fazer as pazes coisa nenhuma. E mesmo depois de ter recebido essa proposta de paz, o Lofthor mandou o seu clã atacar o clã dos Chifrudos, o que forçou o clã dos Lobos a se juntar a eles na batalha porque agora eles eram parceiros. E durante a luta, em determinado momento, o clã das Panteras até consegue cercá-los. E o Yuto então usa as carroças de guerra para proteger as suas tropas. Porém, o Lofthor estava disposto a fazer de tudo para derrotar o clã dos Lobos de uma vez por todas. E ele então usou os poderes da sua esposa, uma garota de cabelos brancos chamada Sigyn, para conseguir controlar a mente de seus soldados. E isso fez com que todos os soldados do clã das Panteras perdessem o medo da morte. E agora, sendo manipulados, eles arriscavam a sua vida sem medo para cumprir os objetivos do Lofthor. E graças a esses poderes da Sigyn e a essa estratégia de usar os seus soldados como se fossem ferramentas, o Lofthor então consegue chegar perto e está prestes a derrotar o Yuto finalmente. Porém, nesse momento, a irmã dele, a Felícia, se coloca na frente do Yuto e está disposta a protegê-lo com a própria vida. E graças a isso, a Sigrun teve tempo de chegar ali para proteger o Yuto com o resto de sua tropa. E com a chegada da Sigrun ali, o clã
clã das Panteras volta a ficar em desvantagem, então eles recuam, garantindo a vitória temporária pelo menos para o clã dos lobos. Em seguida voltamos ao século 21 e vemos que Mitsuki está acompanhada de uma amiga dela chamada Hori. E a tal da Hori tá levando a Mitsuki até uma amiga dela chamada Seiya para que elas possam conversar com ela sobre mitologia, pois elas acreditam que com um pouco de mitologia eles podem descobrir alguma coisa útil que possa dar alguma pista para elas sobre o lugar misterioso onde o Yuto se meteu. E a Seiya então começa a traçar diversos paralelos do mundo misterioso onde o Yuto estava comparado ao mundo misterioso da mitologia nórdica, com a mitologia nórdica depois de ouvir a história da Mitsuki. E depois de ouvir todas as explicações dadas pela Mitsuki, a Seiya então diz pra ela que por tudo que ela ouviu, ela acredita que o Yuto está naquele mundo para servir como um cavaleiro que vai pôr fim ao Ragnarok. E aí mais tarde, quando a Mitsuki conversa com o Yuto, ela fala pra ele sobre as conexões de Yggdrasil com a mitologia nórdica. E depois disso ele sai para passear com Albertina e Cristina para clarear a sua mente. E ele então acaba chegando numa espécie de taberna onde ele encontra uma garota muito parecida com a Mitsuki. E o Yuto fica tão impressionado com a beleza da garota que ele leva ela para o seu palácio no clã dos lobos. E quando todos estão reunidos, a gente descobre que essa garota parecida com a Mitsuki se chama Lifa. E a verdade é que a Lifa faz parte do alto escalão do exército imperial de Asgard. Então, além de conhecer muito sobre aquele mundo, ela diz que também sabe o motivo pelo qual Yuto foi invocado para Yggdrasil. E a verdade é que a Lifa não é apenas uma membra do alto escalão não, na verdade ela é a própria imperadora de tudo. E depois de todas essas revelações, o Yuto está esperançoso de que vai conseguir voltar para casa. E o clã dos lobos então celebra o ano novo com um grande banquete. Porém a paz não dura muito tempo, porque logo o Yuto é informado que o clã do relâmpago retomou seu movimento de ataque. E o Sten, que estava vivo, conseguiu então romper os vagões de guerra do clã dos lobos. O Yuto age rapidamente e consegue com suas estratégias separar o Sten de suas forças no campo de batalha. Porém, inesperadamente, o clã lobo acaba sendo emboscado pelo clã das Panteras, o que acaba deixando Sigrun sozinha para enfrentar Sten. E depois de perceber que estava cercado pelo clã das Panteras e também pelo clã do Relâmpago, o Yuto então prestou um discurso motivacional para os seus soldados se inspirarem, e então eles partiram juntos para a batalha. E enquanto isso, vemos que Sigrun conseguiu derrotar o Sten usando uma técnica de espada ensinada a ela pelo Yuto. E isso força o clã Relâmpago a fugir enquanto o clã dos lobos ganha terreno sobre o clã das Panteras. E os dois então se envolvem em um duelo de espadas onde o Yuto acaba saindo vitorioso. Sendo assim, mais uma vez o Yuto conseguiu mostrar o valor que ele tinha como líder. E mais uma vez ele garantiu a vitória do clã dos lobos sobre os seus inimigos. E depois de todos esses acontecimentos, a Sigrun então usa a magia da sua runa para liberar o Yuto dos efeitos do espelho divino. E depois que ela faz isso, ele então desaparece do nada, deixando apenas o seu celular para trás. Em seguida, vemos que depois disso o Yuto agora está sendo devolvido a Mitsuki no século 21. E o Luffy Thor então repreende ela por ter mandado o Yuto embora, porque o plano dele era acabar com o Yuto com as próprias mãos. E enquanto isso, a gente vê que a paz ainda não tinha sido realmente alcançada, porque o Sten agora pretende lutar ao lado do clã das Panteras. E a Linia também é informada de que ela deveria atacar o clã dos lobos. Porém, ela se recusa a fazer aquilo por tudo que o Yuto já tinha feito por ela. E o clã dos lobos então luta contra as forças combinadas de Luffy Thor e Sten, com o detalhe do primeiro perdendo uma de suas fortalezas. E enquanto isso, no século 21, vemos que Yuto e Mitsuki estão indo comprar roupas novas. Porém, o Yuto não está muito certo de ficar em Tóquio porque ele não acha aquilo justo. Ele se sente mal por ter abandonado seus amigos durante uma grande batalha. E aí, quando a Cristina decide contar a Lifa sobre o desaparecimento do Yuto, ela explica que ela é a única que pode quebrar o feitiço de Sigrin para trazer Yuto de volta para aquele mundo. E enquanto isso, o Yuto tá tentando entrar em contato com seu antigo celular que ele tinha deixado sem querer naquele outro mundo. Ele está num parque com a Mitsuki e está ligando do celular dela para as garotas no mundo de Yggdrasil. E de repente a Felicia atende a ligação e então o Yuto pergunta para ela se ela pode convocá-lo de volta para Yggdrasil. E a garota então diz que pode fazer isso, porém ela vai respeitar a decisão dele se ele não quiser voltar. Afinal de contas, ela sabia de como a Mitsuki era importante para o Yuto. E ela também sabia que por mais que o Yuto fosse um grande líder, ele não pertencia ao mundo de Yggdrasil, então ela disse que respeitaria o que ele quisesse fazer. E mesmo depois de ouvir que a garota respeitaria sua decisão, mesmo assim no final o Yuto decide que precisa voltar para Yggdrasil porque ele precisa proteger as suas amigas e o seu clã. E a Mitsuki também respeita essa decisão dele e concorda em acompanhá-lo para Yggdrasil. E o Yuto diz que concorda que
que ela vá com ele desde que ela aceite se casar com ele nesse novo mundo. E assim sendo, Yuto volta para a batalha e consegue com suas estratégias de sempre colocar o seu clã de volta na vitória. E no final do anime então, Yuto volta a se consagrar mais uma vez, recuperando seu trono como patriarca do clã dos lobos no final. E bem, esse foi mais um recap completo aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado. O nome do anime é Master of Ragnarok, se você gostou dele, deixa o seu like aí. Comenta aqui também se tem algum anime dessa temporada que você quer que eu traga o recap completo. E pô, se você ainda não for inscrito aqui no canal, dá essa chance e se inscreve aqui, vai. Você me ouviu falar de anime por quase 15 minutos, então eu acho que você gostou desse recap. Então vamos fazer um trato massa, você se inscreve aqui que é completamente de graça pra você, e em troca eu prometo que eu vou te apresentar muito anime brabo pra você assistir, fechou? Bom, é isso aí, muito obrigado por terem assistido e obrigado por serem otakus incríveis. Obrigado por estarem sempre comigo e a gente se vê então no vídeo de amanhã. Valeu, tchau, tchau!